Olá a todas e a todos. Olá a todas e a todos. Que bom vocês já por aqui para esse café das 15. Hoje, dia 15 de maio, às 15 horas, no Café das 15. Todos me ouvem bem? Tudo bem? E hoje nós vamos receber a doutora Valéria Paz Landim, lá do Piauí, para estar conversando aqui nesse bate-papo mega informal, mas interessante sobre liderança e a participação das mulheres, a participação feminina nos espaços de poder e decisão. Já agradeço aqui a todo mundo que já está aqui, nos incentivando, nos apoiando nessa tarde. Vejo mulheres e homens de todo o Brasil aqui e principalmente aqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro. Espero que todos e todas estejam bem, com saúde, e seus familiares e seus amigos também. Tô vendo a Lucinere, querida. Tô vendo Salviano Oliveira, sempre nos apoiando. E eu tô aguardando aqui a entrada. Olha ela aí, ela acabou de entrar. A doutora Valéria Paz Landim. Já a querida doutora Valéria Paz Landim estará aqui conosco para esse Olá! Que maravilha! Eu estava aqui falando enquanto aguardávamos a sua chegada triunfal, falando que nós estamos em mais uma edição do Café das 15. E hoje, mega especial, porque hoje é dia 15 de maio, às 15 horas. Então, o Café das 15 hoje está duplamente 15. E é uma honra estar te recebendo aqui para esse bate-papo. Você que é uma pessoa que eu já acompanho, a sua trajetória, que tenho orgulho de ter ali caminhando junto, ombreando junto com uma advogada tão combativa, tão dedicada. Eu estou muito feliz por isso. Eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo e aí você pode falar mais sobre ele. A doutora Valéria Paz Landim é uma advogada piauense e que ela é especialista em direito eleitoral, fundadora do Observatório de Candidaturas Femininas, está fazendo mestrado, né, no Instituto Brasileiro de Direito Público, doutorado na Alemanha e estudou na tradicional Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda. Olha que tarde especial. Então, doutora Valéria, agora a palavra é toda sua. Gente, obrigada, Alessandra, pela oportunidade, obrigada pelo convite.
E eu quero agradecer inicialmente todos vocês que estão aqui, todas as mulheres, todos os homens que nos acompanham agora nessa oportunidade. Eu quero parabenizar pela iniciativa do Café das 15, assim, quando você falou do chá das 15, né? O café da 15, das 15, né? E quando você foi falando, eu me lembrei, eu morei em Londres em 2017 e quando dava 17 horas ou 15 horas, eu já me desesperava para ir para o meu chá da tarde, que sempre tinha um café também. Então, me traz boas memórias, demonstra muito o desejo de congregação, né? Essa coisa, então, essa iniciativa aqui, parabéns pela até a escolha do nome e da ação que você faz aí para os seus convidados, para as pessoas que estão conosco. Então, para a gente não se delongar muito, para a gente conversar mais, eu quero mais uma vez agradecer também aqui aos partidos, às mulheres filiadas que se encontram também aqui no perfil, os homens. Eu vejo aqui também que tem o MDB Mulher do Rio. Fico muito feliz e também já quero deixar aqui o meu abraço à presidente do MDB Mulher, Fátima Pelais, uma grande líder, falando de liderança hoje, mulheres e lideranças. Certamente que Fátima Pelais é uma grande líder que nós devemos nos inspirar enquanto mulheres e também procurar desenvolver esses potenciais de lideranças que temos em nós. Então, como a Alessandra falou, e o objetivo também do encontro é esse, né? Falar da presença feminina, e o pedido da Alessandra é esse, né? Que eu falasse um pouco do meu histórico, da minha carreira. Eu vou falar brevemente para a gente poder chegar no que é o observatório, no que o observatório hoje tem acelerado o espírito de liderança, o espírito de autonomia das mulheres que pretendem disputar as eleições esse ano, né? Então, eu comecei a minha advocacia eleitoral em 2008. Eu tinha acabado de formar, tinha acabado de conseguir meu OAB e imediatamente eu já fui jogada numa campanha eleitoral no estado do Piauí. Eu sou piauiense, mas eu vivo entre o Piauí e Brasília. Atualmente eu me encontro em Brasília. E na ocasião eu atuei, fui coordenadora, chefe jurídica de uma campanha eleitoral de um município, um dos mais litigiosos do Piauí, e eu pude ver de perto o que era fazer uma campanha em municípios extremamente disputados e o que era lutar voto a voto ali para conseguir um mandato. Então, depois desse período, nunca mais eu deixei a advocacia eleitoral e de lá até aqui eu pude acompanhar em 2018, bem objetiva. Em 2018 eu pude acompanhar o primeiro caso que foi julgado no Brasil, que foi o caso das candidaturas fictícias de Valença do Piauí, que derrubou uma coligação inteira de vereadores, porque as mulheres, duas mulheres tinham colocado, foi identificado que elas não tinham movimentação de campanha, que elas só colocaram o nome para compor a chapa, e aquilo fez com que as pessoas daquela coligação perdessem os seus mandatos. Então, na época, em 2018 ali, meu ex-marido era o presidente do TRE do Piauí e aquele caso passou pela minha casa por vários meses. E daí foi que eu me despertei de estudar a participação feminina na política, porque se estigmatizou muito naquela ocasião a presença feminina na política, que a mulher era simplesmente uma candidata falsa, mulher nenhuma gostava de política, e eu não enxergava isso. E eu achava que sim, nós tínhamos potencialidades para avançar nos espaços políticos, e eu queria saber por que essas mulheres não chegavam. Então, a partir disso, eu vim para Brasília fazer mestrado sobre o tema da participação feminina na política e as candidaturas falsas. E a partir disso, já tem 2 anos, daqui a 40 dias eu faço a minha defesa. E num momento bem interessante, porque exatamente no momento que eu encerrar a dissertação é o momento que eu encontrei quais que eram os desafios para as mulheres serem líderes e líderes na política, né? Então, eu apresentei esse projeto de pesquisa, que eu fui aprovada nele, e a partir disso eu fui pesquisar os entraves e o que era a presença feminina nos parlamentos e no executivo brasileiro. Então, vocês imaginam assim, a quantidade de coisas, a quantidade de episódios, a quantidade
de situações Imagino. que eu me deparei para poder chegar até a questão do observatório. Então, primeiramente, eu ouvia muito discurso, mas a minha preocupação era de saber se esses argumentos sobre a presença feminina, se esses argumentos eram verdadeiros. E dois deles que a gente mais ouve falar é mulher não gosta de política e o outro é que Mulher não vota em mulher. E também mulher não vota em mulher. São os dois argumentos. Então, eu fui para campo mesmo, de fato, ver isso. E outra coisa que falavam também é sobre que só os países ricos que tinham mulheres em cargos de representação. Então, a partir disso, eu fui para campo, né? Fui fazer entrevistas em campo, fui aproximar dessas mulheres e também fui para fora do Brasil. Então, quando eu decidi ir para fora do Brasil, eu escolhi alguns países, exatamente esses países que falavam que só esses países é que tinham o maior número de mulheres na política porque eram ricos. E ali eu fui em Portugal, fui na Alemanha, fui na Noruega, fui na Holanda, né, onde eu fiquei estudando na Corte Internacional de Haia, mas também eu me dei o direito de ir para a Índia. E embora não fosse um país, não seja um país rico, a Índia, em 2018, a Índia contava com mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Embora as precárias condições comerciais, embora as questões religiosas, a Índia tinha mais mulher do que o Brasil naquela ocasião. E também a Índia faz uso das cotas de gênero. Então, eu fui para observar isso em campo e ver como que as mulheres estavam sendo colocadas, a questão da igualdade de gênero estava sendo colocada ao redor do mundo. E voltei com algumas conclusões. E a partir disso, eu também identifiquei uma coisa importante, que as mulheres sim queriam política, as mulheres sim queriam fazer política, as mulheres sim eram líderes, mas elas não tinham condições. E não somente não ter condições, boa parte, um dos fatores, assim, eu elenco uns 8 fatores, e um deles é de que a mulher ela não tem habilidade ainda numa gestão de campanha eleitoral, porque esse tema ele sempre foi colocado para os homens. Sempre os diretórios, sempre as lideranças do partido é que decidiam pelas questões estratégicas de campanha de uma mulher. Então, a partir disso, eu resolvi fundar o Observatório Nacional de Candidaturas Femininas para entender de perto realmente como funcionam essas candidaturas, essas campanhas de mulher. E o Observatório foi fundado em novembro do ano passado. Em janeiro, nós inauguramos o primeiro curso nacional de campanha eleitoral para mulheres presencial lá no Piauí. E nesse curso também, no lançamento, nós tivemos a presença de ONU Mulheres, né, da representante da ONU Mulheres, reconhecendo a importância da ação que nós vínhamos desenvolvendo, até também pelos valores, pelos pilares que nós tomamos como premissa básica do observatório. Sobretudo, nós trabalhamos com as pautas democráticas, suprapartidárias, pela questão dos valores, da transparência. Nós somos contra a corrupção também. E nós queremos trazer, e nós queremos caminhar para a direção da igualdade de gênero na política nacional. Então, a partir disso, nós começamos a realizar os cursos de campanha eleitoral para mulheres. Por conta da pandemia, nós estamos fazendo agora virtual e está sendo uma experiência também, embora difícil. A Alessandra é uma das nossas alunas. E posso aqui narrar que a iniciativa é maravilhosa, o curso está muito bom, nós já tivemos 2 aulas e um aprendizado incrível, porque são muitos detalhes, né? E pegando, eu estava lá em Brasília, no Conselho Federal da OAB, quando houve, né, toda essa explanação, essa parceria com relação ao observatório, porque a gente fala muito, né, nessa questão de qual é o papel da mulher na sociedade, porque aí, fazendo um breve histórico, o papel da mulher era apenas nas tarefas domésticas, cuidando dos filhos e das filhas, em submissão ao marido ou ao pai, e aí, de repente, a mulher agora
se empodera, né? E precisa ocupar todos os espaços de poder e liderança. Nós sabemos que a nossa sociedade ainda é muito machista e patriarcal e nós precisamos transpor diversas barreiras. Além da barreira do machismo e do feminismo, também essa barreira da violência doméstica, né? Que agora aqui fazendo um parênteses, nesses tempos aí de pandemia, do novo coronavírus, da Covid-19, tem aumentado aí de uma maneira avassaladora. Os índices aumentaram, não só no Brasil, ou falando aqui do Rio de Janeiro, mas isso, infelizmente, é mundial. Então, para as mulheres, é sempre tudo muito mais acentuado, né? E, infelizmente, os impactos aí da pandemia serão muito mais severos nas mulheres. E nós já falávamos aí da nossa dupla, tripla jornada. Agora, então, com a pandemia, nós temos o home office, cuidar dos filhos que estão em casa, estudando, ou em casa mesmo, fora marido, alimentação, tudo. Então, a função, essa dupla, tripla função da mulher, na pandemia, ela, podemos dizer assim, ficou ainda mais acentuada. E pós-pandemia, com certeza, os impactos serão muito maiores nas mulheres. Teremos muitas mulheres desempregadas, porque estão ali também algumas outras no trabalho informal, fora as cuidadoras dos idosos, muitas mulheres idosas aí que estão completamente abandonadas e isoladas. Isso sem falar, né, que mais de 80% são mulheres que estão ali na linha de frente do combate ao coronavírus. São enfermeiras, são médicas e até mesmo ali as atendentes, as recepcionistas, na segurança, na limpeza e até na comida ali para esses... pessoas que estão ali no hospital, pessoas que estão hospitalizadas. E aí, transpor a isso tudo e ocuparmos, né, esse poder de liderança aí, esse substantivo feminino, né? E é muito importante, como as líderes, eu gostaria de ouvir a sua opinião, como é transpor isso tudo e nos colocarmos ali em papel de liderança? Qual é a importância, qual é o desafio que as mulheres precisam ter para essa liderança, essa ampliação, né, da representatividade feminina em todos os espaços de poder e decisão e, principalmente, ocuparmos todos os espaços nesse cenário político. E nós sabemos que nós temos exemplos aí de grandes líderes mundiais. Eu poderia citar Taiwan, Noruega, Nova Zelândia, mas falo especificamente da chanceler alemã, Angela Merkel, que teve de uma maneira brilhante, uma maneira assertiva, o combate, né, está tendo aí com relação à menor taxa de letalidade, porque logo no início ela viu a seriedade do problema e isolou tudo, fez uma testagem em massa, fora a questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual para todos os profissionais, e isso ela tem tido uma taxa de letalidade bem menor do que muitos outros países na Europa, como, por exemplo, França, Espanha e Itália. E isso mostra, né, que grandes líderes mundiais estão fazendo um grande trabalho. Isso foi reportagem recentemente e artigo na revista Forbes falando sobre essas lideranças femininas no mundo que fizeram de uma maneira assertiva o combate aí do novo coronavírus. Aí eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas lideranças femininas e
que precisamos dessa representatividade feminina, porque nós temos um olhar mais global, temos um olhar mais humanizado, né, para tudo isso. Eu gostaria de ouvir, Valéria, a sua opinião e saudar aqui todas as pessoas que estão aqui conosco, doutora Josete Rodrigues, a querida Kátia Lobo, presidente do MDB do Rio de Janeiro, e saudar, como você bem saudou, a nossa querida Fátima Pelais, presidente do MDB Nacional. Entre tantas outras pessoas aqui que estão nos prestigiando, eu gostaria de falar o nome de todas e todos, mas infelizmente não dá. Mas um beijo no coração de cada um e cada uma de vocês que estão aqui nos incentivando, nos apoiando nesse Café das 15 com a doutora Valéria. Tá. Então, esse aspecto que você falou da liderança feminina nesse momento de pandemia, nesse momento de que o coronavírus ele meio que perdeu o controle, né? Vamos dizer assim, a sua disseminação, ela praticamente se tornou descontrolada na maior parte dos continentes. É importante falar sobre como essas mulheres têm agido e como elas agiram, primeiro partindo de um ponto muito importante. Nós precisamos, nós mesmas mulheres, precisamos parar de romantizar as nossas ações e a nossa postura. Esse é um ponto fundamental, né? Quando essas matérias das quais você mencionou, a Forbes, a BBC, a Veja, o UOL, todos os outros veículos de comunicação começaram a falar dessas presenças de mulheres, eu comecei a ver um coro organizado de que só estava dando certo porque era mulher. Não era só porque era mulher, mas porque nós mulheres, e principalmente essas líderes, elas tiveram um olhar realista, mais realista do que os outros homens líderes em outros países. Por exemplo, quando você fala desses nomes como Erna Solberg na Noruega, quando você fala de Angela Merkel na Alemanha, de Jacinda Ardern na Nova Zelândia, e todas as outras que nós poderíamos mencionar aqui, que tem um número excelente de contenção da crise, primeiramente é preciso olhar para a cultura dessas mulheres e dos seus países, né? E que história esses países tiveram. O caso da Alemanha, particularmente, nós precisamos recordar que a Alemanha tem experiência de guerra, né? Então, o país foi muito massacrado num dado momento da sua história, e a experiência que eles viveram com seus mortos fizeram com que aquela população jamais subestimasse qualquer possibilidade de um genocídio, de um extermínio da sua população. Então, eu morei numa cidade chamada Kiel, na Alemanha, que é no litoral. Foi uma das cidades mais destruídas na época da Segunda Guerra Mundial. Pra vocês terem ideia, tinha restaurantes que eu frequentava lá que eu ainda via as marcas das bombas. E o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a partir dessa circunstância de guerra, aquela sociedade se transformou. Se transformou em que sentido? Primeira coisa, saúde. Eles passaram a priorizar a saúde. Então, o sistema de saúde da Alemanha, vocês acompanharam nos jornais, que é tão bom que eles passaram a levar médicos para a Itália. Então, tem um sistema hospitalar extremamente avançado, uma medicina de alta qualidade. E então, nesse primeiro momento, a estrutura do país, o poder econômico da nação colaborou muito. Segundo, Angela sempre foi uma líder conservadora, né? Tida como... Ela é a grande líder da União Europeia hoje. Então, ela, no primeiro momento que a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia mundial, em 3, 4 dias depois, ela já tinha um comitê de crise. E é o que eu volto a dizer da primeira razão que eu falei, o olhar realista dos fatos. Então, no primeiro momento, quando ela recebeu a nota da OMS sobre essa pandemia, ela imediatamente agiu. Ela imediatamente não subestimou, não achou que não poderia acontecer, simplesmente ela se preocupou como líder de proteger os seus nacionais, que esse é um dos elementos de um grande líder. O líder, ele é cuidadoso, ele é transparente e ele se preocupa com aqueles que estão à sua volta. Então, no caso dela, além dos fatores de estrutura, do histórico de guerra e também da sua postura extremamente assertiva e rápida quanto à pandemia,
no caso de Angela Merkel, ela também pode contar com a cultura dos seus nacionais. A cultura do povo alemão é uma cultura de que eles são extremamente rígidos com tudo. Se, por exemplo, você marca um compromisso às 15 horas, às 14h59 eles já estão te esperando. Se eles se disser tem que fazer lockdown, tem que isolar tudo, eles vão isolar. Então, o povo colaborou muito com isso, além do poder de liderança dela. Uma outra questão sobre Angela Merkel é que ela sempre se preparou também para ser a líder que ela é. Da mesma forma como a Jacinda Ardern, na Nova Zelândia. A Jacinda, ela foi... E bem jovem, né? Acho que ela tem 39 anos de idade, ou 38. Então, a Jacinda também, a exemplo de Angela Merkel, ela tem uma posição, uma reação muito rápida aos fatos que acontecem no seu país. No caso dos atentados nas mesquitas, ela imediatamente reagiu, buscou as famílias, ela suprimiu ali o caso, buscou imediatamente identificar quem era o terrorista daquela ação, e ela fez uma coisa importante. Imediatamente ela disse que não iria tornar visível o nome do terrorista, que fazia sim questão de dizer que ele iria punir, mas aqueles que perturbavam a paz do seu país, aqueles que não respeitavam os direitos das religiões dos outros, não mereciam ser lembrados e nem ter espaço na imprensa nacional. Então, no caso da Nova Zelândia também, a Jacinda Ardern, ela se preparou, que é o exemplo de todas as outras líderes que eu vou mencionar aqui. São mulheres com formação em economia, mulheres com formação na ciência política, mulheres com vasto conhecimento da organização administrativa de Estado. Então, no caso dela, antes dela ser a primeira-ministra, ela foi de gabinete da outra primeira-ministra. Então, ela primeiro aprendeu como ser uma primeira-ministra. Teve essa, né? Né? Então, é isso que nós, mulheres, enquanto brasileiras, que queremos... Precisamos, né? Na política, nós precisamos nos capacitar. Porque, do contrário, nós vamos continuar elegendo pessoas que não têm capacidade de projeto de lei. E deixarmos, né, desconstruir certas falas, além de nos capacitarmos, estarmos sempre ali, presente, dedicação, estudo, foco. Além de tudo isso, a gente ainda precisa desconstruir algumas falas machistas, como mulher não vota em mulher, mulher vota em mulher sim. Né? Então, são falas que a gente precisa também ir desconstruindo para avançarmos e irmos tendo uma maior representatividade em todos os espaços de poder e decisão. Eu saúdo aqui a Sávia, que está aqui também nos prestigiando, Sávia Midian, todo mundo da FUG, que é a Fundação Ulisses Guimarães, que tem um trabalho também na capacitação de mulheres muito fundamental nos dias de hoje. E isso que você falou foi fundamental. As grandes líderes, elas além de ter aquele olhar todo global, humanizado, elas são mulheres altamente capacitadas, que entendem e sabem exatamente o que estão fazendo, seja na economia, seja na política propriamente dita, nessa questão da saúde. Então, a gente vê que não dá para, como você muito bem colocou, ter um olhar apenas romântico, romantizado da questão e assumir, né, com postura, com seriedade, toda essa questão. Porque um grande líder, antes de mais nada, ele tem que dialogar, compor, pacificar. Isso tudo faz parte, né, de uma grande liderança. Nós sabemos que tivemos, em 2018, um aumento, né, de mulheres eleitas de 51, mas passamos para 77 deputadas, mas esse número ainda é muito aquém do que nós precisamos. Eu acho que nós só vamos ter uma
democracia plena quando nós tivermos mulheres ali. Nós somos mais da metade da população e nós não nos vemos representadas. Alguns assuntos, muitas das vezes, são deixados para trás, como, por exemplo, a educação das crianças nesse tempo de pandemia, as questões das creches. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos um déficit absurdo com questão das creches. As mulheres saem para trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. Então, com mais mulheres, essas questões, essas pautas, essa agenda que nós temos, entre tantas outras, como da mulher negra, que está ali na base da pirâmide, invisibilizada. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou do subúrbio carioca, do bairro de Madureira. E ali nós temos muitas mulheres e meninas invisibilizadas, que precisam de um total apoio na educação e em tantos outros quesitos. O transporte também, porque muitas das vezes a pessoa que lida ali com o transporte público é uma pessoa que nunca andou de transporte público, nunca vivenciou essa experiência, então ele precisa ser aprimorado por pessoas que efetivamente estão ali no dia a dia. Eu gostaria que você também comentasse sobre essa baixa representatividade que nós temos de mulheres no cenário aqui brasileiro. Apesar de termos avançamos, mas ainda precisamos muito mais. E eu costumo dizer que o ponto de equilíbrio é a força da sororidade. Nós precisamos apoiar os nossos projetos, termos empatia uma com as outras e nos vermos mesmo verdadeiramente como irmãs e vermos que nós unidas somos imbatíveis, nós somos potência. E convocar, chamar todas as mulheres, vem comigo, vamos juntas. Olha, escuta o que eu, mulher, tenho para dizer, né, para todas e para todos, porque nós precisamos construir junto com os homens. A fala não é apenas para mulheres, os homens também estão aí para construir as pautas e as candidaturas femininas, para termos efetivamente uma maior representatividade. Aí eu gostaria das suas considerações com relação a essa baixa representatividade, né? Então, o Brasil hoje, como você falou, e na minha caminhada da pesquisa, eu entendi uma coisa: os números precisam incomodar. A partir do momento que os números não incomodam mais, os números eles não vão fazer diferença no momento, numa ação de transformação. Então, como você bem falou, de 2014 para 2018, nós tivemos um aumento considerável de mulheres. Não foi o desejado, mas nós tivemos um aumento considerável, discreto, mas nós tivemos um aumento de deputadas federais. Então, naquela época, na eleição ali de 2018, 2016, 2017, o Brasil, naquela ocasião, ele estava num ranking de 189 países do mundo, ele estava na 150ª, 54ª posição em relação aos outros países do mundo. Em 2018, quando nós tivemos esse aumento, e esse aumento nós precisamos lembrar que ele não foi porque a sociedade brasileira se transformou, evoluiu. Foi porque o TSE, juntamente com a STF, numa discussão jurídica, com base numa consulta que foi formulada no TSE e também com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, obrigou os partidos a destinar 30% dos seus recursos para investimento nas campanhas de mulheres, ou seja, uma verba obrigatória para as mulheres. Porque da mesma forma, o raciocínio foi: se eu preciso de 30% de mulheres numa coligação, né, obviamente que também para gastar 30% tem que ser destinado para essas mulheres. E não somente 30%, como também 30% do tempo de propaganda para essas mulheres. Então, veja que são dois fatores importantes. Primeira coisa, dinheiro. Primeira coisa que a gente pode identificar na baixa representatividade brasileira é: as mulheres não tinham dinheiro para fazer campanha. Aquelas que faziam, aquelas que chegaram, vêm do capital social, do capital político,
e do capital ou porque tinham um poder aquisitivo muito alto. Poucas de pautas ativistas, vinham de pautas ativistas, isso já foi uma transformação na eleição de 2018, e poucas, ou praticamente zero, simplesmente surgiu como outsider, que é quase impossível. Então, esses dois elementos, dinheiro e visibilidade das mulheres da propaganda eleitoral, fez com que as mulheres aparecessem mais e que mais mulheres pudessem se colocar à disposição. Então, esse é um primeiro ponto. E de 2018 para agora, 2020, a última classificação do Interparliamentary Union colocou o Brasil na 140ª posição. No começo no ano passado, a gente tinha subido 14, 15 posições, a gente tinha ficado ali na 130ª, mas nós já caímos 7 posições, nós estamos na 140ª. Para vocês terem ideia do que isso representa, eu vou falar para vocês os 10 primeiros países que têm o maior número de mulheres na política de seus países. O primeiro deles é Ruanda. Quem diria que Ruanda é o primeiro do mundo em número de mulheres, mas Ruanda também tem um fator especial. Depois de Ruanda, o segundo país com mais mulheres na política vem Cuba. Depois de Cuba, a Bolívia, com aquela crise toda que vocês acompanharam de dezembro para cá. A Bolívia, embora não pareça, tem uma situação democrática sensível, muito mais sensível em relação ao caso brasileiro. Elas têm lei que protegem as candidaturas de mulheres e é o país que tem a primeira lei de proteção à violência política contra as mulheres. Então, elas têm uma... É outro tema muito importante, né? A violência política com as mulheres. E falando sobre, só cortando um pouco, mas vou deixar você continuar, existem vários municípios que sequer tem uma mulher eleita, vereadora. Mas aí, voltando a esse ranking dos países. Isso é um outro dado também importante. Então, depois disso, agora na 4ª posição, os Emirados Árabes. Depois o México, Nicarágua, Suécia, Grenada, Andorra, África do Sul, Finlândia e por aí vai. Então, quando a gente vai fazer uma análise da posição do Brasil, o Brasil, deixa eu só conferir aqui. O Brasil, países como o Butão, o Gabon, a Líbia, a Rússia, o Chad. Até atrás da Arábia Saudita, né? E olha que há pouco tempo as mulheres conseguiram o direito de ir no estádio de futebol. E o Brasil está atrás da Arábia Saudita. Países como o Quirguistão, por exemplo, estão melhores do que o caso brasileiro. Então, esse é um cenário muito negativo para a gente. Então, quando você olha essa circunstância, o Brasil só tem uma alternativa. Ou se parte para uma virada do empoderamento e da promoção da caminhada dessas mulheres na política a partir dessas eleições, porque os municípios, eles são os vetores transformadores da sociedade brasileira. A qualidade de vida, as transformações de estatísticas em termos de qualidade de vida, elas iniciam nos municípios. Então, nós precisamos ter, a partir de agora, prefeitas, mais prefeitas nos cargos, e o número também ainda é muito baixo, só em torno de 13% de prefeitas, e vereadoras, como você bem falou, Alessandra, nós temos quase, eu não me lembro exatamente, mas muito mais do que 3 mil municípios que não possuem nenhuma vereadora. Não possuem sequer uma vereadora. Então, isso impacta diretamente na elaboração de políticas públicas. Não que os homens não tenham sensibilidade de elaborar normas e de políticas que nos atendam, mas a discussão de uma matéria por uma mulher em que ela tem a vivência, certamente que ela traz um alcance maior para atender deficiências sociais que talvez, às vezes, um homem não tenha esse olhar, mas que também são fundamentais no papel do aperfeiçoamento democrático. Então, quando a gente olha para isso, nós estamos num momento em que os partidos precisam se reconfigurar. Precisam, de fato, formar líderes, mulheres líderes, não somente mulheres para encher ali as fichas de filiação, o partido, ou fazer de conta que elas constam nos seus partidos. Os partidos agora eles precisam
transformar essa realidade a partir de uma incidência para que tornem essas mulheres ponta de promoção, de transformação e de pacificação social. Então, essas eleições, elas vão ser eleições muito especiais, primeiro por dois fatores. O fator pandemia. Em todas as condições em que nós tínhamos antes de fazer convenções, ir no porta a porta pedir voto, se aglomerar, fazer eventos, jantares, essa realidade não vai existir. Mudou. Um outro ponto é de que nós vamos ter também uma campanha 100% virtual. Então, nós Outro mulheres, ponto importante. A campanha já desde Obama já tem sido uma campanha muito mais virtual. Esse ano, então, essa campanha vai ser totalmente virtual e aí vamos precisar, né, de investimento nessa campanha virtual, no marketing digital político, e aí cai naquela fala que você teve anteriormente da verba, do fundo, o que às vezes inviabiliza a candidatura de muitas mulheres, né? Exatamente. Para conseguir chegar lá. Vai ter que ter um investimento pesado, vamos dizer assim, nessa questão da internet, da informática, e são vários nuances, são vários detalhes, né? Que envolvem toda essa campanha, que pode-se dizer que vai ser a mais virtual, a mais digital da história, né? Sim, já deveria, eu acho que já seria, e agora com a questão que não pode ter aglomeração, não pode, como é que vai ser isso? De ter caminhada, de estar ali o corpo a corpo, né? Então isso deve ser até mudado, né, na legislação, devem incluir aí alguma coisa sobre isso, tem até a questão se vão manter também a data das eleições, ou se vão ali emendar, né, fazer alguma emenda para tentar alterar, né, a data das eleições e até a maneira como vai ser o desenrolar, né, da campanha, da propaganda. Então, no caso dessa realidade de adequação virtual que nós vamos ter que fazer, não é mais possível fazer nenhum tipo de alteração legislativa. O que nós vamos ter que fazer é nos adaptar. O TSE, um período, eu participei ativamente da discussão das resoluções do TSE em novembro. Inclusive, eu falei muito pelo registro de candidatura das mulheres, a tentativa de dificultar o registro de candidaturas falsas. Mas ali na ocasião, em novembro, o TSE já definiu, por meio das suas resoluções, quais seriam as regras de propaganda. Então, o que nós, mulheres... Fala com relação à data, alguma emenda com relação à mudança da data das eleições. Né? Em relação à data das eleições, a discussão ainda está em curso. Foi isso que eu me referi. Quanto à propaganda eleitoral digital, não. E nós vamos ter que obedecer o regramento do Código Eleitoral, das resoluções do TSE e fazer a campanha. Quanto à questão da unificação, que isso já é uma pauta que vem sendo discutida das eleições, essa possibilidade ela é praticamente zero. Existe um grupo social hoje muito forte, um grupo social político, que trabalha nesse sentido de buscar a unificação, justificar a situação da pandemia para ir para a unificação. No meu olhar, a minha avaliação é de que essa possibilidade ela não vai ocorrer. Agora, o adiamento, ele sim é possível de acontecer, mas o ministro Barroso, no último pronunciamento dele, acho que há 2 dias atrás, ele falou que até junho ele não vai se manifestar a respeito da alteração da data e somente em junho vai fazer uma análise do cenário e vai opinar pelo adiamento ou pela permanência do calendário eleitoral. Então, nós mulheres, sobretudo, o que nós temos que fazer agora é trabalhar com o calendário que temos do TSE, considerando que a data da eleição vai se manter. E o segundo plano é o plano B, caso venha a ser adiado. Então, nesse sentido, nós precisamos estar preparadas racionalmente, um planejamento extremamente rigoroso, um planejamento com busca de resultado, revisão dessas ações para que a gente consiga, porque todos os outros mecanismos, se antes, com o que a gente já tinha, já era difícil fazer campanha, já era quase invisível a nossa presença, nós vamos ter que nos reinventar
2 vezes agora nesse período de pandemia. Então, o que eu posso dizer é que vai ser um momento de virada de campanha em vários aspectos, tanto pelo desejo pela militância feminina que vem agressiva. Eu tenho acompanhado alguns nomes aí do Rio de Janeiro, algumas mulheres de favelas, mulheres periféricas, que também, também como vocês dizem aí no Rio de Janeiro, né? Também do asfalto, que elas estão fortemente, vocês têm vários elementos que outras campanhas eleitorais pelo Brasil não têm, que é a questão da criminalidade, que é a questão... A gente já vem de um precedente que ele não é o melhor, que foi o caso Marielle Franco. A gente já vem da questão também das ocupações, a gente já vem das questões militares. Então, a vulnerabilidade e também esse momento de coronavírus, pelo fato das próprias favelas não terem as condições mínimas de subsistência, isso também nem água. vai ser Muitas não têm nem água. Isso né? também vai ser um fator que diretamente vai impactar nessas eleições. Então, vocês, mulheres, precisam ser muito fortes, muito conscientes nessas eleições para que vocês consigam atravessar a caminhada da candidatura de vocês, para que vocês venham conseguir ter um bom rendimento e conseguir esse mandato nessas eleições, espero eu que de 2020. Aqui a gente já se encaminhando para o final, eu gostaria mais uma vez de agradecer que você logo de cara, de plano, assim, já aceitou o convite de estar aqui fazendo essa conversa. Aqui é carioca, então a gente deixa a live para lá e aqui é conversa ao vivo, bate-papo aqui conosco, falando de liderança e participação feminina nos espaços de poder. Você que tem esse trabalho brilhante, essa trajetória incrível, agradecer todo o apoio, todo o carinho da minha presidente amada, querida Cátia Lobo, que nos orgulha, nos inspira com muito trabalho, essa mulher combativa, aguerrida. Também para a querida Fátima Pelaz, Josete Rodrigues está aqui. Gratidão por tudo, Savinha, essas mulheres guerreiras, militantes, ativistas daqui do Rio de Janeiro, MDB Rio, por todo o apoio. Shirley está aqui também, o grande defensor público Nilson Bruno, esse homem espetacular que dignifica a nossa profissão. Foi muito importante as suas considerações, esses esclarecimentos. E é isso, vamos juntas, vamos unidas. Parabéns por essa sensibilidade aí à frente do Observatório de Candidaturas Femininas, vida longa. Parabéns para todas as coordenadoras, né? Porque existem coordenadoras. Ainda não temos uma aqui no Rio de Janeiro. Precisamos urgentemente de uma coordenadora aqui para o Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal do Brasil inteiro que está aqui. Estamos juntas, vamos na luta, vamos fazer diferente. Precisamos de mais mulheres na política, ocupando todos os espaços de poder. Se você quiser deixar aí mais uma breve mensagem, e que o ponto de equilíbrio é a força da sororidade. Não, eu só tenho que reiterar que onde tiver uma candidatura de mulher e que me pedirem apoio, lá eu vou estar da forma que eu puder. E enquanto observatório, é a nossa tarefa, é a nossa missão apoiar todas as mulheres que irão fazer campanhas eleitorais esse ano, mulheres que estarão à frente, seja por meio de treinamento, seja por meio de mentoria, seja por meio de assessoria jurídica. Nós iremos estar disponíveis para acolher todas vocês. E eu também quero te agradecer pelo convite, Alessandra. Obrigada por ter confiado, por ter me dado essa tarefa, que não é fácil, por ter uma mulher tão forte, tão firme. Você muito nos representa. Eu te desejo todo sucesso nessa campanha. Também quero agradecer a todos vocês que nos ouviram, ao pessoal do MDB Mulher do Rio de Janeiro, ao MDB Nacional, à Fundação Ulisses Guimarães, a todas as filiadas. E também quero convidar vocês para conhecerem o nosso perfil no Instagram,
que é @candidaturasfemininas. Então, lá nós estamos colocando as nossas ações, as nossas atividades, e vamos interagindo com a gente, que a gente está lá à disposição para somar com vocês. Sucesso para todas as candidatas, votem em mulher. E mais uma vez, parabéns, Alessandra, pela iniciativa. Te desejo toda sorte nessa caminhada das eleições para esse ano. Amém, gratidão, estamos juntas sempre, sou fã do seu trabalho, sou fã de você por toda a sua história, uma mulher capacitada, uma mulher à frente do seu tempo, jovem, brilhante, e é isso, na luta que a gente se encontra. Foi ótimo estar aqui. Um beijo, doutora Isa Moraes, Josete, Antônio, Mariana, Salviano. Eu gosto de falar o nome de todo mundo, né? Todo mundo, eu tenho essa, aqui no Rio eu sou conhecida de, olha, fulano, que bom que você está aqui. Mas hoje eu me segurei mais um pouquinho para a gente ouvir bastante aí as suas considerações. Mandar um beijo também. Aqui nós temos várias diretoras e associadas da ABMCJ, que é a associação que eu fui reeleita aqui no Rio de Janeiro, de mulheres de carreira jurídica. E estamos na luta. Muito obrigada pela participação. E aqui a gente vai encerrando esse Café das 15, hoje especial, aqui com a doutora Valéria Paz Landim. Um beijo no seu coração, gratidão, gratidão, gratidão. E vamos juntas, e todos vocês aí que estão me ouvindo, vem comigo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, boa tarde. E agora eu vou encerrar e aí vai ficar aqui no story do meu Instagram, que vocês já sabem, é Alessandra Santos Rio. Alessandra Santos Rio. Um beijo para a galera do Brasil todo. Obrigada por todo o apoio. Beijo, Malu, Maria Luísa Procópio. Um beijo para todo mundo. Eu vou encerrando aqui. Adorei. Foi bom demais esse Café das 15. Até o próximo Café das 15, hein? Dia 15 de junho tem mais Café das 15.